Amigos e amigas do Evangelho de hoje, 19 de janeiro, sexta-feira, Evangelho de São Marcos, capítulo 3, que vai do versículo 13 até o versículo 19. E aqui o evangelista narra o seguinte, que depois que Jesus fez uma série de milagres que nós temos visto narrado aí nos últimos dias, não é? Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Escolheu os seus 12 apóstolos. É interessante o evangelista dizer que ele chamou aqueles que ele quis. Isso é um sinal que aqueles que Jesus chama para a vida evangélica, a vida apostólica, o sacerdócio, a vida religiosa consagrada, ele escolhe, ele chama. É uma vocação, é um chamado. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Veja, Jesus expulsava os demônios. Expulsando os demônios, ele deixava um sinal claro que o reino de Deus havia chegado. E ele mande que também os seus apóstolos façam a mesma coisa. Expulsar os demônios, não só pelo exorcismo, como Jesus fazia, mas ele vai deixar outros meios para expulsar o demônio. A palavra de Deus, os sacramentos e tantas outras coisas. Né? Quando Jesus enviou aqueles 72 discípulos, e eles voltavam dizendo para Jesus: Mestre, até os demônios se submetiam a nós pelo teu nome. Jesus disse: eu sei, eu vi Satanás cair do céu. E o Papa João Paulo II um dia disse: quando a gente prega o Evangelho, prega a verdade libertadora, o demônio cai do céu. Ou seja, ele perde o seu poder, ele deixa as suas vítimas, aqueles que ele escraviza. E aí Jesus escolhe os seus discípulos. Escolheu então 12. Né? Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, né? E aí vai André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Então, a gente vê que Jesus os escolhe. E é interessante notar o seguinte, que em todas as listas onde aparecem a relação dos 12 apóstolos, sempre Pedro está em primeiro lugar. Todos os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, todos três colocam a lista dos apóstolos e todos três sempre começam mostrando Pedro em primeiro lugar. Depois vem os outros, Tiago, João, Tomé, Filipe, Bartolomeu, Judas Tadeu, Judas Iscariotes, etc. O que significa essa colocação de Pedro sempre em primeiro lugar? Exatamente, Jesus escolheu como o primeiro, ou seja, o primado de Pedro, o Papa. Ele é o chefe do colégio apostólico. Por isso os bispos o obedecem, é ele quem escolhe quem é que vai ser bispo. É tudo o que ele ligar na terra, Jesus diz a Pedro, será ligado no céu. Este é um sinal, né, do primado de Pedro. De Pedro em primeiro lugar na igreja. E meus irmãos, que coisa maravilhosa. Já são 2000 anos, a igreja já teve 266 papas, nunca ficamos sem papa. É claro que houve épocas em que se demorou para eleger um papa por conflitos humanos. Onde existe a pessoa humana sempre existem conflitos, mas sempre um papa foi eleito. E hoje temos aí o nosso querido Papa Francisco, né? Forte, embora aí com seus 81 anos de idade, carregando aí, né, a Igreja de Cristo pelo mundo afora onde ele vai, ele que recebeu de Jesus o mesmo mandato de todos os papas, né? E de pregar o Evangelho, confirmar os irmãos na fé.